Senhora presidente, senhor relator, colegas senadores, senadoras, imprensa, nosso voto é separado à PEC número 6, perante a Comissão de Constituição e Justiça, sobre a proposta de emenda que modifica o sistema previdenciário social, estabelece regras de transição, disposições transitórias e dá outras providências. A proposta de emenda à Constituição número 6, 2019, já aprovada em 2 turnos pela Câmara dos Deputados, propõe significativas mudanças nos regimes previdenciários dos servidores públicos civis e dos trabalhadores em geral na iniciativa privada. Nas palavras do autor, são propostas alicerçadas na necessidade de se reduzir o endividamento primário e combater a dívida pública pela redução do seu custo. Em apertada síntese, ressaltando que o texto proposto pelo relator nesta comissão pouco foi alterada em sua essência do substitutivo... Desculpe, senador Everton, eu peço silêncio, por favor, aos colegas, especialmente para os assessores. Vossa Excelência poderá interromper a sua leitura a hora que entender necessário, para que possamos aí ter a gentileza do silêncio dos demais presentes nesta reunião. Com a palavra, Vossa Excelência, e Vossa Excelência dita, inclusive, o tempo da sua leitura e pode paralisar assim que entender necessário. Nas palavras do autor, são propostas alicerçadas na necessidade de se reduzir o endividamento primário e combater a dívida pública pela redução do seu custo. Em apertada síntese, e ressaltando que o texto proposto pelo relator nessa comissão foi pouco alterado em sua essência do substitutivo aprovado no plenário da Câmara, apresentamos a seguir alguns pontos cruciais do projeto em análise na CCJ que prejudicam o trabalhador. Primeiro, a alteração das alíquotas do Regime Geral de Previdência Social, o RGPS. Insere na Constituição alíquotas progressivas a serem aplicadas segundo faixas de valor que cai de 8% para 7,5%, para que ganham um salário mínimo, subindo de 11% para até 14% para os trabalhadores que ganham o teto, 5.839. A redução de 8% para 7,5% da alíquota para quem recebe um salário resultará num ganho mensal de aproximadamente R$ 5,00. No entanto, em troca desse ganho, entre aspas, o governo reduz o valor da aposentadoria parcial pela metade, obrigando o trabalhador homem a contribuir por mais 5 anos, mulher, de um modo em geral, por mais 10 anos e, no caso de professoras, a indecente cota de mais 15 anos para recebimento da aposentadoria integral. Além disso, a proposta em análise diminui 25% o valor do benefício para aqueles que se aposentarão por idade, com 15 anos de contribuição. Se a PEC for realmente aprovada, se a PEC for realmente para retirada de privilégios, empregado que ganha um salário mínimo deveria contribuir com menos que 7,5%, levando em conta que 2/3 dos beneficiários recebem o piso do salário mínimo. Quero aqui fazer uma observação. É importante ressaltar que, atualmente, com 15 anos de contribuição, é recebido um benefício na proporção de 85%. Com essa PEC, o recebimento somente de 60%, o que equivale a uma perca real de 25% do rendimento. Eu estou aqui falando, senhoras e senhores senadores, do trabalhador que, a duras penas, consegue 15 anos de contribuição devido à que ele mal consegue seus 15 anos devido à informalidade e que se aposenta com, no máximo, 1 a 2 salários mínimos. Segundo ponto, a alteração na alíquota do regime próprio da Previdência Social. Na proposta que insere na Constituição, alíquotas de 7,5% a 22%, atingindo 19% para remuneração igual ao teto constitucional, equivalente a R$ 39.200 e 22% acima do teto constitucional. Vale aqui ressaltar que alocar na mesma faixa de desconto de 19% dos servidores que recebem de R$ 20 a R$ 39 mil, quase o dobro do salário, nos parece injusto e desigual. Por isso, defendemos que as faixas de contribuição sejam mais equilibradas e igualitárias. Ademais, essa faixa de 22% para os que ganham acima do teto, ela nem deveria existir, por nenhum servidor poderia ganhar acima do teto constitucional. Em caso de existência, para combater o privilégio, essa alíquota deveria ser de 100% e não de 22%. E aqui uma outra observação. Lembrando que os nossos servidores civis são colocados na alíquota de 7% até 22%, o que
que no final, somando imposto de renda e outros descontos, pode chegar até 40% do seu salário. Por outro lado, as alíquotas propostas para os militares, ela é de até 13%, o que não é razoável. Ganhar acima do teto constitucional também deveria ser confiscado. O que eu quero aqui só esclarecer para os colegas senadores que estão nos assistindo, que hoje a contrapartida ela é de 2 por 1. O trabalhador dá 1 e o governo dá 2. Nessa proposta vai ficar 1 por 1, porque hoje o trabalhador é 11, o governo 22. Aí vai ficar o trabalhador até 22 e o governo continua com 22. Não é justo também essa conta ficar só para o lado do trabalhador. Terceiro ponto. Altera as regras de cálculo de benefício tanto para o regime geral da Previdência quanto para o regime próprio da Previdência Social. Desde 1994, são levados em consideração para o cálculo de benefício apenas 80% dos maiores salários de contribuição dos trabalhadores, e os 20 menores são descartados. Geralmente, senador Eduardo, o trabalhador começa, aí ele vai ter ali progressão na sua carreira e lá no final ele também tende a descer. Então, esses 20% sempre foram tirados desse cálculo para se calcular 80% do salário da vida toda do trabalhador. Nessa proposta, a partir da promulgação do PEC 6, serão contados todos os salários de contribuição para a definição melhor do benefício. Isso aí, meus amigos, mudará a base total de cálculo. A proposta, ela inobitavelmente rebaixará o valor de salário em média de 15% a 20%, prejudicando todos os trabalhadores, mas principalmente os de baixa renda. Uma observação que eu quero fazer, nós temos que lembrar que desde o início da carreira, geralmente todos ganham menos, e acima dos 50 anos também ganham menos. Então, nós teremos aqui uma sociedade de idosos mais pobres e mais desassistidos. Quarto ponto, altera o tempo mínimo de contribuição para as mulheres terem direito à aposentadoria integral. No substitutivo aprovado na Câmara, o tempo de contribuição cai de 40 para 35 anos de forma provisória. No entanto, continua elevado a inalcançável para a maioria das seguradas do INSS. Segundo dados do DIEESE de 2019, do total de mulheres ocupadas, 23,3% não têm a carteira de trabalho assinada e 23,9% estão em atividades por conta própria ou são auxiliares da família, ou seja, quase metade das mulheres brasileiras inseridas no mercado de trabalho não possuem registro em carteira, o que dificulta a contribuição previdenciária, colega Cajuru. Dados da Dataprev, que contém as informações de todas as concessões de aposentadorias realizadas no período de 1995 a 2016, a média contributiva da mulher é de 4,71 parcelas ao ano, não chega nem a 5 parcelas ao ano. Assim, a mulher que foi demitida e que migrou para a informalidade ou foi submetida a subdesempregos se aposentará por tempo de contribuição com 89 anos para ela ter a sua integralidade. O quinto ponto, rebaixa o valor do abono salarial de quem ganha menos de 2 salários mínimos. O abono é um benefício pago a quem ganha menos de 2 salários mínimos, R$ 1.996. Não me parece que isso aqui é privilegiado no Brasil, minha gente. Ele tem pelo menos 5 anos, tem que ter pelo menos 5 anos no cadastro do PIS/PASEP. Atualmente, a lei também permite que o abono seja inferior ao piso nacional, valor do benefício, uma vez que seu pagamento ele pode ser proporcional aos meses trabalhados no ano anterior. Esse recurso, ao contrário que propaga o governo, contribui para a redução da desigualdade de renda no Brasil. O texto da reforma aprovado na Câmara dos Deputados assegura o direito a quem tiver renda mensal igual ou menor a R$ 1.364, retirando esse direito de quase, presidente, 13 milhões de trabalhadores e trabalhadoras no nosso país. Dentre as profissões que mais vão perder com a reforma estão os cozinheiros, os trabalhadores de serviço de manutenção, os porteiros, os vigias e recepcionistas. Mais de 60% dos ajudantes de obra, por exemplo, vão perder essa renda anual. Não podemos compactuar com essa desumanidade, pois trata-se de trabalhadores de baixa renda e não de privilegiados. Observação. Retirar renda de quem ganha R$ 1.300 a R$ 2.000 não está tirando de um privilegiado. Esse 14º salário que faz gerar economia em muitos municípios, esse ato vai agravar ainda mais a nossa economia local.
Outro fato é que essa matéria é trabalhista e não deveria ser avaliada na reforma da Previdência, que também é uma questão muito grave, senhoras e senhores senadores. Nós temos questões aqui que não são pertinentes nessa matéria, não eram para estar aqui. Né? Prova disso, que é o que eu vou falar ao final, aqui não se está discutindo apenas uma reforma da Previdência, e sim uma reforma fiscal, que é o que está acontecendo hoje dentro da PEC 06. Sexto ponto. Retira da PEC a possibilidade de contribuição das empresas do agronegócio para a Previdência Rural. Desde 1997, as empresas agroexportadoras são isentas de contribuição. A PEC da reforma seria uma oportunidade de corrigir essa distorção, uma vez que os pequenos agricultores eles também contribuem. No entanto, o substitutivo aprovado na Câmara manteve essa isenção, perdendo a oportunidade de arrecadar cerca de 80 bilhões em 10 anos. Nada contra aqui, tá, pessoal, o agronegócio nacional. É só porque ele é responsável pelo 24% do nosso PIB. Mas aqui é para fazer a referência de que os pequenos produtores, eles estão sempre convidados a pagar conta, como estão aqui dentro da PEC, e o agronegócio, que são os grandes, não estão sendo convidados para fazer parte aí desse mutirão. O sétimo ponto que eu levanto é a proposta que... o sétimo ponto é a seguinte, aqui a proposta ela não estabelece o aumento de alíquotas de contribuição sobre o lucro líquido. O nosso lucro líquido dessas grandes empresas não estão aqui dentro dessa PEC. A contribuição social sobre o lucro líquido a ser aplicada sobre os lucros de pessoas jurídicas, de seguros privados, de capitalização de instituições financeiras, no caso, distribuidora de valores, corretora de câmbio, administradora de cartões de crédito, essas distribuidoras de cartão de crédito, principalmente essas que estão aí todo dia assaltando o nosso trabalhador e todos os servidores, a Bolsa de Valores e outros. Ela não foi reajustada nessa PEC. O texto aprovado na Câmara, ele restringe aos bancos um insignificativo aumento de 15% para 20%. 15% a 20%, 5% apenas, deixando todas as outras empresas sem readequação nas alíquotas. O privilégio para alguns setores nos parece desproporcional, uma vez que todos os trabalhadores tiveram as suas alíquotas aumentadas e a das empresas não. O Banco Central, senhoras e senhores senadores, ele noticiou que o lucro líquido registrado pelos bancos de 2018 foi, pasmem, 98,5 bilhões de reais o ano passado, considerado um recorde na história. O valor correspondente ao aumento de 17,40% em relação a 17%. E eles não são tributados, esses dividendos. Então, o trabalhador é convidado para pagar a conta, o servidor é convidado para pagar a conta, o militar, não, ele já fica ali, não é convidado, apesar de fazer parte também desse rombo, mas ele está ali, menos envolvido. E os bancos e as grandes empresas, e principalmente os bancos, não são convidados para pagar essa conta. É, no mínimo, desproporcional abrir a boca e falar que essa reforma está combatendo o privilégio. Detalhe, bancos que estão ganhando bilhões de lucros e que nós só estamos olhando empresas fechando, 98 bilhões de lucro líquido no ano passado. E esses mesmos bancos que estão ganhando são os mesmos que olham o seu povo, fechando empresas, trabalhadores mais apertados e devendo no mercado e a economia não girando. Essa conta não está se fechando, não estou conseguindo fechar essa conta. Oitavo ponto, novas regras de aposentadoria para os professores. As regras estabelecidas para os professores e professoras, mesmo sendo abrandadas pelo substitutivo da Câmara, ainda são extremamente penosas, sobretudo para as professoras. Ao se elevar a pontuação dos atuais 81 mulheres pontos para 91 homens, para 92 mulheres e 100 homens, ou a idade de 51 mulheres e 56 homens para 57 mulheres e 60 homens, até que sejam definidos novos critérios por meio da lei complementar, os professores só se aposentarão com 100% dos seus benefícios, com 35% a 40% de contribuição, anos de contribuição, a não ser que paguem 100% de pedágio para poderem se aposentar com 52 a 55 anos. E 55 anos. Tais modificações, meus amigos, desestimulam ainda mais o interesse à profissão, devido, sobretudo, aos baixos salários, desprestígio social e a falta de incentivo público. A norma diferenciada pela categoria que levada em consideração as características próprias e as atividades extenuantes da profissão do professor.
O quarto ponto, o nono ponto, que já foi lido aqui pelo relator, claro que tem alguns pontos que ele está fazendo ali consideração, trata-se da questão da pensão por morte, que eu vou pular, porque me parece que ele já está suprimindo do texto dele. O 10º ponto, me parece não, ele leu que está suprimido o texto, o pensão por morte. Né, relator? Então, eu vou pular. 10º, a desconstitucionalização da Previdência. O substitutivo, talvez isso aqui seja um dos mais graves, senhores e senhoras senadores, senador Paulo Paim, que é conhecedor profundo da matéria. O substitutivo aprovado na Câmara dos Deputados continuou com um dos pontos mais controversos da PEC 06, que é a desconstitucionalização da Previdência em pontos importantes como a remissão à lei complementar sobre a definição do tempo de contribuição e demais critérios de concessão da aposentadoria pelo regime, pelo RPPS da União, bem como das idades e outras condições especiais para aposentadoria de servidores com deficiência, de policiais e de quem trabalha exposto a agentes nocivos. Outro agravante é a delegação a leis ordinárias a fixação em caráter permanente da maioria dos parâmetros de concessão de benefícios ao regime geral da Previdência Social, com destaque para o tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria, inclusive para as aposentadorias especiais. E a regra de cálculo do valor das aposentadorias e o conjunto de regras para a concessão da pensão por morte. Sabemos que a desconstitucionalização dos parâmetros previdenciários, ela cria incertezas e para os segurados em relação aos benefícios que obterão futuramente a partir de contribuições ao sistema. As mudanças na legislação infraconstitucional podem ser aprovadas com maior facilidade do que emendas constitucionais e, por isso, estão mais expostas às conjunturas políticas de curto prazo. No caso do RPPS, além dessa incerteza, soma-se a probabilidade de que as leis estaduais e municipais estabeleçam parâmetros diferenciados entre si, criando disparidades de condições entre servidores da mesma carreira. Dessa forma, não podemos coadunar com as regras que trazem segurança e gerem certezas ao futuro previdenciário do trabalhador. Gostaria de salientar que a bancada do PDT entende que necessitamos da reforma da Previdência para adequá-la às transformações que estamos experimentando no perfil demográfico brasileiro, com o aumento da expectativa de vida. Nesse sentido, defendemos uma proposta de reforma contínua e suave, que gradativamente as pessoas consigam se planejar e organizar suas finanças futuras para que o país possa voltar a ter capacidade de investimento. A proposta defendida pelo PDT e apresentada na forma de uma emenda substitutiva global, número 416 aqui na CCJ, essa proposta, senhor relator, ela é galgada em 3 pilares. A primeira, assistência social aos que ganham até um salário mínimo. Novas regras para o sistema de repartição nos diferentes regimes e um novo regime de capitalização que não foi aprovado lá na Câmara, mas não é aquele proposto pelo Paulo Guedes. É um que os servidores acima de 5 salários mínimos poderiam aderir, poderiam participar. No caso da capitalização, diferente dessa proposta, como eu falei, que não foi aprovado na Câmara, mas que defendia que as contas individuais substituíssem totalmente o regime solidário, deixando somente na conta do trabalhador a contribuição. E o PDT propõe uma capitalização que sirva como uma poupança complementar e apenas os trabalhadores que ganham acima de 5 salários mínimos, onde as empresas seriam também obrigadas a contribuir. A idade mínima é substituída por uma regra de pontos da soma de idade e tempo de contribuição, parecida com o regime 85-95 estabelecido na legislação em 2015. O projeto do PDT prevê que homens somem 100 pontos, com no mínimo 35 anos de contribuição, e as mulheres somem 90 pontos, desde que contribuam por no mínimo 30 anos. Para a aposentadoria por idade, continuaríamos com os 15 anos de contribuição, com os 65 para homem e com 60 para mulher. No caso da transição, manteríamos as regras atuais com pedágio de 20% para os trabalhadores civis e 50% para os servidores públicos, pois os servidores públicos eles possuem estabilidade. Tais modificações não mexeriam no valor pago atualmente para o abono
salarial do PIS/PASEP, atividades prejudiciais à saúde, pessoas com deficiências, professores, rurais e o BPC, benefício da prestação continuada. No caso da pensão por morte, recebimentos com o teto do regime geral seriam isentos de descontos, os que receberiam, e os que recebem acima do teto teriam uma alíquota de 30% de desconto. Ressaltamos que o modelo proposto de mudanças progressivas foi inspirado em muitos países que já fizeram ajuste nas suas previdências após a crise financeira internacional de 2007 e 2008, que terão vigência plena a partir de 2030. Mas nem por isso destruir o seu sistema de proteção social. Salientamos que a reforma defendida pelo governo, com o slogan de combate a privilégios e melhoria dos índices econômicos de forma imediata, a pretexto de conferir maior justiça e sustentabilidade ao nosso sistema previdenciário, promove a supressão de vários direitos sociais. A suposta economia de um trilhão de reais, que, segundo o ministro Paulo Guedes, permitiria uma folga fiscal, ela é feita a custo da viabilidade econômica de milhares de famílias de baixa renda. Alertamos que essa proposta é um embuste fiscalista. Ela ignora propositalmente algumas causas do aumento das despesas previdenciárias, como a drástica redução das receitas provocadas pela austeridade econômica praticada desde 2015, que ampliou o desemprego e os efeitos da reforma trabalhista, que estimulou a informalidade com a criação de postos de trabalhos temporários, parciais, precários e intermitentes, derrubando assim as receitas de empregados e empregadores para a Previdência Social. Ademais, essa reforma defendida pelo governo não levou em conta a atividade econômica com crescimento lento, que reduz o faturamento e o lucro das empresas sobre as quais incidem as contribuições sociais que financiam a Seguridade. Essa reforma interposta é cruel com a população de baixa renda e quase não combate privilégio. Tal fato é escancarado quando se observa que alguns segmentos, como os dos servidores militares responsáveis por um déficit de 44 bilhões, tiveram um tratamento diferenciado, sem a estipulação de idade mínima para aposentadoria, com a alíquota de 10,5% sobre o rendimento público, bem inferior ao proposto para os servidores civis, que pagarão de 14% a 22%, com a possibilidade de criação de taxas extraordinárias. Isso é mais grave ainda. Além do servidor, eles poder dobrar a sua contribuição, ainda durante o percurso, ele poderá ter taxas extraordinárias, ou seja, a qualquer momento isso ainda pode aumentar. Outra distorção que está nas regras suaves estabelecidas aos parlamentares que já têm mandato, Cajuru. A idade mínima exigida sobe para 65, 62 e ao tempo de contribuição de 35 anos é acrescido um pedágio de 30% sobre o tempo que falta para a aposentadoria. No entanto, os demais trabalhadores, esse pedágio é de 100%, o que não nos parece um combate a privilégio. No final, a se analisar a economia a ser feita na Previdência, a carga da reforma fica suportada de forma desproporcional pelos beneficiários do regime geral, quase 80%, dos quase 2/3 recebem até um salário mínimo. Não podemos deixar de denunciar de que essa proposta defendida pelo governo, ela destrói a Seguridade Social. Importante mecanismo de proteção social e de correção de assimetria de renda existente no país. A Seguridade Social combate o êxito rural, fomenta a agricultura, tem papel redistributivo nos municípios mais pobres e reduz a desigualdade de renda e pobreza. Não podemos destruí-la com a justificativa enganosa de que tem que se resolver de forma imediata o problema do desemprego e da estagnação, como se tem desinformado a população. Um exemplo claro dessa retórica falaciosa é de que o dia seguinte da aprovação lá do texto do substitutivo lá na Câmara dos Deputados, o secretário do Tesouro Nacional, ele relatou que a reforma ela evita o caos fiscal, mas sozinha não devolve o crescimento sustentável, contradizendo o afirmado nos últimos meses de que a reforma tiraria o Brasil do buraco e evitaria uma iminente quebra.
Não podemos eliminar direitos para garantir mais recursos ao pagamento de juros da dívida. Uma reforma da Previdência deve ser alicerçada em debate técnico, apontando os reais problemas a serem enfrentados e amplamente discutido pela sociedade. Um erro crasso na condução dos trabalhos dessa reforma foi tratar a Previdência como um bloco monolítico, desconsiderando a especificidade de cada um dos subsistemas que compõem. Regime geral da Previdência Social, regime próprio da Previdência Social, Previdência dos servidores públicos municipais e estaduais e a Previdência dos militares e parlamentares. A opção do governo em atacar o regime geral, onde estão os mais vulneráveis, e os servidores civis, como forma de balancear o regime fiscal, ela é desfocada. Estamos discutindo Previdência, quando, na verdade, deveríamos discutir como criar empregos futuros, pois sem emprego não existe sistema previdenciário. Reforço que o Brasil precisa resolver o problema da Previdência a longo prazo para adequá-la às transformações de envelhecimento e queda da natalidade da população. Não se trata, porém, de um problema orçamentário imediato, como se tem ludibriado a população. Uma reforma legítima deve ser conduzida com o tempo de discussão pela sociedade, combatendo os privilégios de aposentados do Legislativo, do Judiciário, do Executivo e militares, mantendo um tempo de contribuição menor para as mulheres, já que a carga de trabalho global delas, formada, a maioria pelas trabalhadoras domésticas e o trabalho no mercado. Ainda que em média mais que um déficit de 44 bilhões tiveram tratamento diferenciado sem estipulação de idade mínima para aposentadoria, com alíquota de 10,5% sobre o rendimento bruto, bem inferior ao que foi proposto para os servidores civis, que pagarão de 14 a 22, com a possibilidade de criação de taxas extraordinárias. Outra disposição está nas regras suaves estabelecidas aos parlamentares que já têm mandato. Eu vou partir para o final, que eu já estou com quase 4 minutos, presidente, para terminar, e esse último ponto ele é muito importante. Essa diferenciação, senhor relator, ela deve seguir critérios objetivos sobre o tempo de preparação em cada categoria profissional e expectativa de vida. Profissões extenuantes, como a da mineração, do trabalhador rural ou ao de alta periculosidade, associadas a uma expectativa de vida menor, devem ser equilibradas com a idade mínima para a aposentadoria. Além disso, profissões que exigem logo período de preparação para seu exercício, como a do magistério superior, não podem exigir o mesmo tempo de contribuição para atingir o benefício integral. Destaco, a discussão deveria se aprofundar, primeiramente, na reforma tributária, como forma de enfrentamento à crise e não à previdenciária. Devemos melhorar a qualidade de ensino e qualificação profissional, para proporcionar o desenvolvimento econômico e a garantia de vaga de emprego para a nossa população, aumentando dessa forma a arrecadação previdenciária como consequente equilíbrio no sistema previdenciário. Por fim, eu manifesto meu repúdio a essas regras propostas, votando aqui pela rejeição da PEC número 6, do seu substitutivo, pois entendo que, tal como está, ela fabricará uma legião de inaposentáveis e sem previdência social. Eu encerro, senhora presidente, senhor relator e colegas senadores, aqui não só oferecendo uma proposta real do que nós defendemos para a Previdência, mas também lamentando, porque se todas as matérias difíceis e ruins que chegarem, que tratam, principalmente, que não é uma matéria para governo, ela é uma matéria de Estado, é para as próximas gerações. E aqui nós estamos tratando no afogadilho, como se não votasse no próximo mês, nós não teríamos condição de pagar as contas das escolas e dos hospitais já do mês de novembro e dezembro. O que não é verdade. Aqui o que nós estamos votando e discutindo é para começar a ter efeito a médio e longo prazo, são para os próximos 10 anos. Então, era mais do que justo e correto essa casa manter sua altivez e corrigir a própria PEC, o texto principal, para que voltasse à Câmara e, dentro do processo democrático, a Câmara pudesse manter ou não as nossas correções, assim como nos é garantido fazer as correções e fazer as revisões dos textos que vêm lá. Essa PEC paralela, eu já falei na reunião do Colégio de Líderes e vou repetir aqui para que todo o Brasil saiba. Eu não sou nem um pingo entusiasta dela. Para mim, é uma PEC da balela. Estão enrolando os trabalhadores, estão enrolando as trabalhadoras. Lá na Câmara, ela não passa. Lá na Câmara, é um colégio de líderes que faz aquilo funcionar.
funcionar. Basta ligar para todos os líderes que opinam naquela casa. Eu fui líder 3 vezes consecutivo lá na Câmara dos Deputados, conversei com quase todos eles, e eles todos me falaram em uma palavra só: impossível a gente votar esse texto novamente aqui na Câmara. Então, vim falar que eles deram a palavra e fizeram, então, já que eles deram a palavra, vamos mudar o texto principal e devolver, que aí eles votam rápido e fica uma PEC só. Agora, eu admito que é ruim e jogo para a paralela. Não é razoável e nós não temos como pactuar. O PDT irá votar contra esse relatório.